Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Neste vídeo eu quero compartilhar com você coisas que o Espírito Santo me convenceu a fazer. Coisas que o Espírito Santo me mostrou que eu fazia que não fazia mais sentido para mim, que não fazia mais sentido para minha vida nova, para a vida nova que eu iria viver em Cristo. Não ia fazer mais sentido eu continuar fazendo aquelas coisas que iriam me impedir de se aproximar de Deus, que iriam me impedir de conhecer a Deus, de conhecer Jesus. E antes de eu dizer quais foram essas coisas, eu quero ler para você a palavra do Senhor, que está lá em João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui neste versículo nós conhecemos algumas características do Espírito Santo. O que ele faz na nossa vida? Primeiro, ele é o nosso Consolador, ele é o nosso ajudador. E lá em Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós também, que ele ora por nós, que ele ajuda em nossas fraquezas. Mas para ele fazer tudo isso em nossa vida, precisamos primeiro receber o Espírito Santo. Precisamos ter o Espírito Santo morando no nosso espírito. E como que o Espírito Santo mora no nosso espírito? Como que ele habita em nós? A partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento que aceitamos ele na nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo e ele passa a morar no nosso espírito. E ali o nosso espírito, ele é regenerado, ele é vivificado. A partir dali começamos a ter convicções do mundo em que vivemos. Passamos a ver o mundo com os olhos de Jesus. Passamos a ver as coisas que nós fazemos que não são certas. Ali o Espírito Santo começa ali um trabalhar dentro de nós, nos mostrando que aquilo, que muitas coisas que a gente fazia antes de entregar a vida para Jesus, é errado, é pecado. Por isso que a palavra diz aqui em João, capítulo 16, ele nos convencerá do nosso pecado, do juízo, da justiça de Deus. Ele quem vai nos trazer o amor por Jesus, o amor por Deus. Ele que vai nos ensinar a orar, nos ensinar a amar a Deus. O Espírito Santo é tudo na nossa vida. Nós precisamos dele mais que tudo nessa vida. Sem ele não somos nada. Eu quero dar essa breve introdução antes de eu entrar nas coisas que o Espírito Santo, me levou a fazer, me convenceu a parar de fazer na minha vida e vem fazendo ainda, que é um processo, é um processo aqui de santificação, de regeneração, de renovação, Ali, quando entregamos a nossa vida para Jesus, já acontece uma mudança extraordinária, mas tem muitas coisas que vão mudando ao pouco, na proporção que vamos nos entregando para o Senhor, na proporção que vamos buscando mais de Deus, nós vamos nos santificando cada vez mais, sendo aprovados para chegarmos à aprovação de Deus, para chegarmos em estatuto de varão, de varoa perfeita. Nós somos compostos por 3 elementos: corpo, alma e espírito. Quando o homem pecou, o espírito, que é o que conecta com Deus, e a alma que conecta com o mundo, a alma conecta com as emoções, conecta com pessoas, e o nosso espírito conecta com Deus. E ali quando o homem pecou, quando teve a queda do homem, e ali nós pecamos junto. Mas por que nós pecamos junto? Porque quando Deus criou Adão, Adão significa humanidade. Ali Deus já havia criado toda a humanidade. Ali Deus já tinha projetado já tinha projetado você. Por isso que nós pecamos. Ah, mas eu nasci agora, como que eu já tô com pecado? Porque ali você já existia e ali toda a humanidade pecou. Então nós nascemos, por Adão ter pecado, nós nascemos afastados de Deus. Nós nascemos com o espírito morto, porque ali quando Adão pecou, o nosso espírito ele morreu. Nós tivemos uma morte espiritual. O que passou a reinar, o que passou a viver foi a carne, foi a alma. Por isso que virou o que virou.
um mundo, né, cheio de transgressões, de pecado, de iniquidade. Por quê? Porque passamos a satisfazer os desejos da nossa carne. E ali, na queda do homem, gerou uma brecha grande para o inimigo fazer o que quer de nós, para ele nos tentarmos nos nossos pecados, na nossa natureza pecaminosa, porque nós já nascemos com uma natureza. Tem gente que já nasce com uma natureza forte, ruim, uma natureza orgulhosa. Aí, quando nós recebemos, quando entregamos a nossa vida para Jesus, toda essa natureza, ela vai ser esmagada, ela vai ser pisoteada, porque passamos a ter uma conexão com Deus, porque o nosso espírito, ele nasce, porque o nosso espírito, ele vivifica. Lembra que eu falei que ele morreu lá na queda do homem? O nosso espírito morreu, que o nosso espírito se conecta com Deus. Então, quando o homem pecou, Deus tirou a conexão dele com o nosso espírito. Então passamos a não ter mais intimidade, relacionamento com Deus, não passamos a ter mais domínio próprio, não passamos mais a reinar, a ter controle daquilo que a gente não quer fazer e a gente acaba fazendo. Então, enquanto não entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito permanece morto. E quando o nosso espírito permanece morto, a gente sempre vai estar fazendo as coisas da carne, as coisas do mundo, os prazeres da carne, os prazeres, os desejos da alma. Estaremos no lamaçal do pecado, estaremos fazendo coisas que não condiz com o caráter de Deus, com os princípios da palavra de Deus. E ali nós não temos conhecimento, nós temos ali, eu falo por mim, porque eu conhecia Deus, já ouvi falar, eu conhecia Jesus, aliás, não conhecia, eu ouvia falar de Jesus, eu ouvia falar de Deus, e sempre com o nome de Deus na minha boca, mas aqui no coração eu não conhecia Ele, eu conhecia Ele só nos lábios, aliás, só falava dele nos lábios, da boca para fora, porque no coração eu não conhecia. Mas isso é bom, é uma coisa boa, por quê? Por que que a gente fala de Deus sem sermos cristãos, sem termos aceitado Jesus ainda? Porque Deus está no nosso DNA, mesmo o nosso espírito estando morto, Ele está aqui no nosso DNA, porque Ele é o nosso Criador. E o que Ele mais quer é que nos conectemos com Ele, o que Ele mais quer é que nos reconciliamos com Ele. Porque lá em Adão, nós perdemos o relacionamento com Ele, né? Então, por isso que Jesus veio, para que reconciliássemos com o Pai. Isso é muito forte, isso é muito sério, isso é muito importante você entender. Que se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, lamento te dizer, mas é uma verdade, o teu espírito se encontra adormecido. O seu espírito está afastado de Deus. E você, como eu disse por mim, como era eu, né? Eu fui criada num lar cristão, mas sabia da existência de Deus, falava de Deus com os lábios, mas aqui no coração ainda não tinha esse amor que tem aumentado, esse amor que nasceu dentro de mim. Eu não conhecia a Deus, eu não sabia nem o porquê Jesus tinha morrido na cruz. Eu sabia que Ele tinha morrido na cruz, eu sabia que Ele tinha morrido por nós, por mim, né? Porque isso é algo que eu ouvia falar. Mas eu não tinha essa convicção, eu não tinha o conhecimento que Ele morreu para que reconciliássemos com Deus, que Deus esvaziou-se de toda a tua glória, se fez carne, andou entre nós, sentiu o que nós sentimos para morrer na cruz, para derramar o teu sangue puro, carmesim, na cruz, seu sangue poderoso, para que reconciliássemos com Deus, para que tivéssemos uma vida ainda aqui na terra próspera e para que tivéssemos principalmente vida eterna, salvação. E esse é o propósito da vinda de Jesus, esse é o propósito maior de Deus na nossa vida, esse é o plano da redenção, para que tenhamos uma salvação, uma vida eterna. E Deus quer isso para todos nós, mas não é todo mundo que quer. Deus quer isso para todo mundo, mas não é todo mundo que quer isso. Então, Deus sabe, Deus sonda os corações, Ele sabe quem quer e quem não quer. Então, quando Ele tem um desejo no coração de conhecer verdadeiramente o nosso Criador, o nosso Deus,
Ele tem um chamado para mim, ele tem um chamado para você. Só que você precisa querer, você precisa estar disposta, estar disposto para que ele trabalhe na tua vida, para que ele entre e faça morada, para que ele te dê o Espírito Santo. E aí que o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. E é tão surreal isso, assim, é real, não é surreal, é tão real tudo isso, que quando você recebe, antes de você entregar a tua vida para Jesus, eu tô falando por mim, antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu tinha uma visão completamente diferente do mundo. Eu via o mundo com outros olhos. Eu achava tudo maravilhoso, uma vida divertida, uma vida alegre, uma vida de farra, assim, de balada, de curtir, de beber. Eu achei que era isso. Eu sabia da igreja, eu sabia que na igreja você é uma pessoa diferente, mas não entendia tudo isso, sabe? E quando eu passei a entender essas coisas, não foi ninguém da igreja que chegou em mim e falou: Jéssica, você não pode mais beber. Jéssica, você não pode mais ouvir música secular. Jéssica, você não pode mais usar esses cropped, essas roupas curtas, porque não pode. Não foi ninguém que chegou em mim e falou. Até porque, quando eu me converti em casa. Eu converti aqui, sozinha em casa, exatamente aqui nesse escritório onde eu estou gravando para vocês. E fui na igreja só para confirmar a minha conversão. Eu não congregava a igreja nenhuma, eu não visitava a igreja nenhuma. E então não tinha ninguém para poder dizer para mim o que eu podia ou não podia fazer. Isso é muito forte, porque tem muitas pessoas que ainda só faz o que o homem fala. Quando você recebe o Espírito Santo e se entrega verdadeiramente para Jesus, dá liberdade para o Espírito Santo dentro de você, ele vai te trazer no seu coração uma convicção das coisas que você fazia e que na sua vida nova você não pode mais continuar fazendo. Só que vai ser algo que você vai fazendo, que você vai parando pelo menos pra mim, não digo que foi difícil, né? Não foi assim um sacrifício. Por quê? Porque eu dei a liberdade pro Espírito Santo, então quando você dá liberdade pra ele, você deixa ele agir, se torna leve as renúncias que ele vai te levar a fazer. Se torna leve a você deixar de fazer aquelas coisas que você fazia. Isso é maravilhoso, entende? Então eu quero começar a falar pra você algumas das coisas, né, que o Espírito Santo me convenceu a fazer, ou melhor, a parar de fazer. A primeira delas que foi parar de beber. Eu bebia muito, né? Eu nasci num lar, como eu disse pra você, cristão. Eu morei com a minha avó, morava com a minha mãe, aí eu e minha mãe moramos com a minha avó. Eu não fui criada pelo meu pai, né? Meu pai foi embora, eu era bem novinha, minha mãe fala que eu tinha 1 ano e pouco de idade. Eu não tenho lembranças do meu pai na minha infância. Eu vim conhecer meu pai com 25 anos. E o tempo que, na minha adolescência e juventude, eu morava uma época com a minha avó, depois morava uma época com a minha mãe, que a minha avó ia pra igreja, que a minha mãe não ia pra igreja porque minha mãe não era convertida, nasceu também na igreja, mas tinha se afastado do caminho do Senhor. Na época ela estava totalmente desviada. E a minha mãe tinha que trabalhar para sustentar eu e meu irmão, né? E ali ela ia no trabalho dela, fez muitas amizades, ali ela já tinha se separado do pai do meu irmão, né? E ali ela começou a viver uma vida totalmente mundana, de muita bebedeira, de muita misadaiada, de balada e tudo mais. Então, eu vivi uma fase da minha vida em um ambiente que tinha, sim, muito consumo de bebida. A minha mãe bebia muito. Minha mãe, pra glória de Deus, ela também já está liberta, né? É um testemunho muito forte da vida da minha mãe também. Eu até queria uma oportunidade de trazer aqui pra vocês. Vamos ver futuramente, né?
o Espírito Santo me dar uma estratégia e colocar no meu coração aí, e de repente eu trazer isso com ela, né? Fazer um vídeo com ela falando desse testemunho dela. Quem sabe? Vamos ver. Porque ela mora em outra cidade, então quando eu for lá visitá-la, a gente pode combinar dela compartilhar, de nós duas, fazer esse vídeo dela compartilhando esse testemunho. É muito, muito forte. Tenho certeza que vai falar muito ao coração de vocês. Mas, continuando, eu cresci num ambiente, sim, com bebida, porque minha mãe bebia muito. Então, ela ia nas festas, eu ia nas festas com ela me levava, né? Eu já tava na faixa etária de 12, 11 anos, 12, 13 anos. E entrava, né, em festas lá no interior, onde eu morava, né? Que ela mora lá hoje ainda, e ia. Só que eu não bebia, nessa época não bebia. A minha mãe vivia a vida que ela vivia, mas ela tinha muita atenção em relação a mim, a meu irmão, cuidava muito, sempre foi uma mãe maravilhosa, independente, sabe, da vida que ela vivia, ela nunca deixou, nunca nos abandonou, nunca deixou a gente a Deus dará, sabe? Ela sempre protegeu, cuidou muito da gente. Então, mesmo ela estando ali no momento dela de beber e tudo, ela sempre protegeu, sempre me protegeu, sempre protegeu o meu irmão. Mas eu convivia ali vendo ela, né? Vendo ela bebendo. E eu tenho muito uma convicção que eu não tenho filhos ainda, mas os filhos, eles fazem o que os pais fazem. Eles não fazem o que os pais falam. Então, minha mãe não me deixava beber com essa idade, mas eu via ela bebendo. Então, quando eu completei os meus 18 anos, só que eu não fui uma menina rebelde que eu falei assim, quando eu completar 18 anos eu vou beber. Não. Foi algo que aconteceu, que eu me deixei, né, me entregar ali pra bebida. Então, aos meus 18 anos, eu mudei de cidade, vim pra capital, e tava namorando, vim morar com esse namorado que eu tinha na época, e ele também bebia, a mãe dele bebia, morei um tempo na casa dele com a mãe dele, ali todo mundo bebia, e sempre tive nesse vínculo de pessoas que bebiam muito. Cheguei aqui, fiz novas amizades que também bebiam muito, bebem ainda, que eu estou orando por elas, para Deus libertá-las também, em nome de Jesus, né? Continuam sendo as minhas amigas, não abandonei, não irei abandonar nunca, pelo contrário, clamo a Deus pela libertação deles também, da bebida, em nome de Jesus. Não só da bebida, mas da salvação da alma delas, para que conheçam a Jesus. E eu passei a viver uma vida de bebedeira, literalmente. Não era uma pessoa que bebia um final de semana sim, um final de semana não. Não era assim. Eu cheguei a fases que eu bebia todos os dias, né? E eu larguei desse namorado que eu tinha e conheci o meu atual esposo, que hoje somos casados, pra glória de Deus, que eu amo, que Deus nos conectou, que Deus colocou um no caminho do outro. Quando eu conheci ele também bebia. Conheci na roda de bebedeira, né? Conheci na roda de amigos que bebiam. E hoje estamos casados há 12 anos, né? E então foi vivendo essa minha juventude a partir dos meus 18 anos até os meus 32 anos, que foi quando eu conheci Jesus, bebendo. Então tinha semana que eu e meu marido bebíamos todos os dias. Comprava uma caixinha de long neck, bebia 3, bebia 3 o outro. Final de semana era o dobro. No final de semana tinha perdido, ainda mais quando se reunia com os amigos, era caixa de cervejas, caixas e caixas. E eu bebia mais cerveja, nunca gostei de outros tipos de álcool. De vez em quando bebia um vinho na época de frio, mas não era o que eu gostava. O que eu gostava mesmo era uma cerveja bem gelada. Amava estar em barzinhos com música ao vivo, bebendo. Final de semana esse era o meu hobby. Final de semana era o que eu amava fazer. Hoje os meus finais de semana são para Jesus. Sábado à tarde eu tenho meu estudo discipulado, domingo culto, e final de semana acordo, não só final de semana, né, mas todos os dias, já acordo, já com a primícia pro Senhor. E hoje a minha vida é outra, né? Hoje os meus dias são outros. Antes os meus dias eram em trevas, era voltado para bebida, para músicas seculares cheias de músicas de adoração a deuses, a demônios, ao diabo. E era assim que eu vivia. Eu amava nos barzinhos, tinha show,
eu queria ir no show. Eu gostava mais dos barzinhos do que ir no show. Com o tempo foi passando, não era mais a mesma coisa do que na juventude. Então, depois ali dos meus 29, 30 anos, eu ainda bebia, mas quando eu bebia eu ficava com remorso. Não era nem arrependimento, porque depois eu voltava a beber. Eu ficava com remorso. E eu falava, ai, não vou beber mais, não vou beber mais, e acabava voltando a beber. E ficava com a ressaca tremenda, com muita dor de cabeça. Não era igual antes, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, 18 anos, que bebia, no outro dia tava de boa. Não. Começou a literalmente fazer muito mal pro meu corpo físico. E comecei a entender que também fazia muito mal pro meu emocional, pra minha alma. Comecei a ter esse discernimento e comecei a sentir um desejo de parar, sabe? Mas eu não conseguia. Eu não conseguia porque só tinha o remorso, depois voltava a beber de novo. E foi a partir daí, essa fase foi gerando esse desejo de parar. Foi até que em 2023, início ali no mês das mães, eu ainda bebi bastante. Mas quando entrei em junho, aliás, ainda no mês de maio, eu falei, eu não quero mais beber. Não quero mais beber, não quero mais beber. Acabou que em junho foi um dia, aniversário da minha amiga, por isso que eu não esqueço. Eu ainda acabei falando, eu vou beber. Na verdade, eu não falei que eu não ia beber mais em maio. Eu falei que ia beber só em ocasiões comemorativas. Foi aí que eu decidi beber na casa dessa minha amiga. Só que, antes de eu beber, tinha uma coisa que falava pra mim não beber. Mas eu acabei bebendo, né? Falei, não, eu vou beber só um pouquinho, né? Bebi 4 long neck. Antes eu bebia muito mais do que isso, eu não ficava mal. Bebi 4 long neck, isso foi em plena terça-feira. Quando foi no outro dia, eu fiquei muito mal. Muito mal. E isso já era um mês antes da minha conversão, tá? Um mês antes, que foi em julho. Então, ali hoje eu sei que já era o Espírito Santo, já era o agir do Espírito Santo na minha vida, já era o processo de derramamento da graça do Senhor na minha vida. E eu passei muito mal e ali eu decidi, realmente, eu não quero isso mais pra minha vida. A partir dali que eu comecei um processo de desintoxicação da bebida, foi quando, em julho, eu comecei um processo de conexão com Deus que eu não tinha, que eu nunca imaginava que existia isso, que comecei a viver ali. O Espírito Santo começou a me acordar de madrugada para vir pro escritório, para ler a Bíblia, para orar, e foi tudo assim muito maravilhoso. E ali eu simplesmente estava achando aquilo ali tudo muito maravilhoso, e eu simplesmente me entreguei para aquilo ali. Foi um derramar, foi uma coisa maravilhosa. E a partir daí, com essa entrega que eu me dei totalmente para o Senhor, o Espírito Santo começou a trabalhar mais e mais na minha vida e me convencer de muitas outras coisas. E após isso, uma das outras coisas que o Espírito Santo me convenceu a parar de fazer, ou melhor, a parar de ouvir, foi músicas seculares. Sim, eu não ouço nenhum tipo de música secular. E quando eu estou num ambiente que está com música secular, eu peço, Senhor, blinda os meus ouvidos. Senhor, tapa os meus ouvidos. Por quê? Quero que você entenda isso comigo. Esse é o nosso corpo e temos a nossa alma. E temos o nosso espírito que está conectado em Deus. O nosso corpo, ele é onde tem aberturas para a nossa alma. Que é os olhos, onde você vê, ele está. O que você vê reflete para sua alma. O que você ouve, esse é um portal para sua alma. O que você ouve reflete na sua alma e no seu espírito também. Aquilo que também entra na sua boca reflete no seu corpo físico e na sua alma. Então, aquilo que você come, sabe? Aquilo que você se alimenta. Se você se alimenta de forma errada, de forma muito mal, com alimentos que só inflamam o teu corpo, ele vai afetar na tua alma. Você vai se sentir mais cansada, mais indisposta, mais ansiosa, mais até depressiva. E quanto na verdade não é nenhuma depressão, porque existe a depressão, claro, mas muitas vezes você está tão inflamado que
você tá num processo ali de sonolência, de cansaço, de desânimo, de ansiedade, de depressão, porque você está com uma alimentação muito mal. Então aquilo que você coloca também na sua boca afeta também na sua alma, que é onde ficam as suas emoções e afeta as suas emoções. Você pode perceber que quando você passa a comer mais frutas, mais verduras, comer melhor, você começa a se sentir melhor. Quando você passa a comer coisas que inflamam o seu corpo, produtos alimentícios, né? Você que são calorias vazias, que não tem nutrientes nenhum, você pode perceber que você vai começar a ficar mais abatido, mais abatida, com mais assim. E eu falo por mim, porque isso acontece muito comigo. Eu tenho uma vida mais equilibrada, eu como bastante fruta, verduras, legumes, mas eu sempre me pego alimentando com alimentos que inflamam o meu corpo e que prejudicam a mim. E eu sinto muita diferença quando isso acontece. Eu não vou direito no banheiro, eu fico empachada, eu fico muito mal. Então, tudo que você coloca também pela boca, ele afeta a tua alma também. Então, o Espírito Santo me convenceu a parar de ouvir músicas seculares. Na minha playlist da Spotify, eu tinha playlist de forró. Eu sempre gostei muito de forró. Na época da minha adolescência, a gente ouvia muito. Eu sempre gostei de lambadão. Aqui na cidade, aqui em Cuiabá, nessa região de Mato Grosso, tem muito lambadão. Uma coisa que eu nunca fui de gostar muito era pagode. Mas eu tinha playlist de funk. Eu amava funk. Mas o funk que não me pegava era o funk que tinha letras obscenas. Isso nunca me pegou, mas eu selecionava, eu selecionava muito bem os funks que eu ouvia, mas mesmo assim, era música de adoração ao diabo. Também tinha playlist de internacional, romântica, mas eu também tinha uma playlist de gospel, que nos momentos, né, que eu tava aflita, sabe, que eu me sentia mal, eu colocava. Mas também, às vezes, quando eu me sentia mal, o que eu fazia? Eu colocava também um sertanejo. Um sertanejo, uma sofrência, que aquilo ali destruía ainda mais a minha alma. Não faz sentido. Eu sendo uma mulher casada, tendo um marido maravilhoso, por que eu vou ouvir música de sofrência, música que fala de traição, de relacionamento? Reflete sobre as músicas que você ouve, sabe? Eu sei que talvez você não possa compreender isso que eu tô falando, não sei se você ouve ou não ouve, mas você que ouve, talvez não faça sentido pra você hoje. Mas não sou eu que vou te convencer. Mas eu levo você a refletir. Deixa entrar isso que eu estou falando no seu coração, porque o Espírito Santo vai trabalhar isso em você. O Espírito Santo vai te trazer a clareza, uma convicção, te convencer disso. Não sou eu que vou te convencer. Aqui eu estou te compartilhando com você o testemunho, o meu testemunho. Mas que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração também. E você pode ter certeza que quando o Espírito Santo despertar isso em você, você vai falar, nossa, realmente, por que eu perdi tanto meu tempo? Porque eu intoxicava minha alma, os meus ouvidos ouvindo essas músicas. São músicas, se não é a música que glorifica o nome do Senhor, que exalta Jesus, que glorifica o nosso Rei, o nosso Salvador, é sim música que adora a demônios. É música que foi feita pelo diabo. Foi porque o diabo, ele inspirou a pessoa a fazer. Então, pra mim, eu não ouço mais música secular. Então, foi logo assim que eu me converti. Eu excluí as minhas playlists e deixei só de gospel e aumentei as minhas playlists gospels, né? Tenho muitas músicas gospel e eu sempre procuro selecionar também as gospel, porque tem algumas que exaltam o homem, que glorificam o homem. E a gente tem que ouvir músicas que glorificam a Deus, que fala da palavra. Tem música que você ouve que parece que tem a Bíblia nela, de tanto que aquela música fala da palavra de Deus. E tem músicas que só falam do homem, que exalta o homem, fala de bens materiais. Esse não é o foco, é adoração, música de adoração ao Senhor. Amém? Falo bastante, tem que ter uma pausa para beber uma água, né, gente? E outra coisa que o Espírito Santo me convenceu a fazer foi parar de usar roupas que mostram muito a parte do meu corpo. Eu usava shorts curtos, eu usava croppeds, muita blusa com alça. E essas coisas o Espírito Santo me convenceu, sabe? O Espírito Santo trabalhou em mim
e que aos poucos eu fui desapegando. Inclusive, eu tenho eu tenho um saco de roupa para doar, que uma outra coisa que eu desapeguei também foi as minhas roupas curtas de academia. Porque eu voltei a treinar na academia, na época eu treinava só em casa. Então, em casa, eu ainda usava esses shorts com cropped, esses shorts curtos de academia, porque eu tava sozinha em casa, eu fazia aqui no escritório, né? Então, não tava exposta para ninguém. Só meu marido chegava e me via, né? Meu marido é dono do meu corpo, eu sou dona do corpo dele. Mas como eu voltei pra academia, eu e meu marido estamos na academia, então pra academia eu desfiz dessas roupas e estou comprando, né, aos poucos uma leg, né, com calça, umas blusas mais compridas, que não expõem tanto o meu corpo. E os shorts, os croppeds que eu tinha, eu fiz um limpo no meu guarda-roupa. Hoje, 85, 90% do meu guarda-roupa é vestido. Aí eu tenho calça social, eu tenho blusas mais fechadas. Esse aqui é um vestido que eu tô maravilhoso. E eu amo, amo, amo essa, sabe? Os meus looks mudaram muito. Até a cor das minhas roupas. O estilo das minhas roupas mudaram completamente, o meu gosto mudou completamente, que na verdade esse gosto, essa mudança é o Espírito Santo me inspirando a montar os meus looks mais elegantes, com mais feminilidade, né? No meu Instagram eu compartilho lá, se você quiser me acompanhar no meu Instagram, na descrição tem ali o link, vou deixar aqui também. E lá eu compartilho um pouquinho dos meus looks e é o Espírito Santo que tem me inspirado. Esses looks são looks para a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 10, 31. Tudo que você há de fazer, faça para a glória do Senhor. Seja o que você ouvir, o que você comer, o que você vestir, o que você for fazer, tudo que você estiver fazendo, faça tudo para a glória de Deus, para exaltar ao Senhor, para refletir Jesus. E você reflete Jesus nas suas roupas, você reflete Jesus naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está falando. Só que, abrindo um parênteses aqui muito importante, não é homens que vai te convencer disso, não é homens que vai mudar isso em você. É o Espírito Santo de Deus, não é doutrina de placa de igreja que vai mudar isso em você. Uma das coisas que eu tinha um receio de me converter na época da adolescência, um testemunho dentro de um testemunho muito breve, que fala sobre roupas, sobre acessórios. A minha avó era aquela da Assembleia de Deus Belém. Eu sou da Assembleia de Deus, Nova Aliança, né? Que não tem aquela doutrina de que não usar maquiagem, de não usar brinco. Mas a minha avó era da Assembleia de Deus Belém. E na época, hoje está mais flexível, né, na Assembleia de Deus. Mas antes, ainda tem algumas assembleias e antigamente era muito mais rígida. E minha avó era uma dessas senhoras super rígidas. Não podia passar uma mulher com um short curto na calçada dela que ela já falava, sabe? Minha mãe conta que minha avó ficou um mês sem me pegar no colo quando eu era bebê, porque minha mãe tinha furado a minha orelha. Então minha avó era assim, mas era a minha avó maravilhosa que eu amo, né? Hoje ela descansa no Senhor, mas eu sei que tudo que eu estou vivendo hoje em Cristo é resultado de oração dela. Então mesmo ela sendo essa assembleiana, crizinha que ela era, eu sou completamente apaixonada pela minha avó. E hoje eu sei que eu vou encontrar ela na glória. E então a minha avó, eu sempre ia na igreja com ela. E eu lembro no apelo, né? Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas talvez uns 10, 11 anos. Eu já usava short curto, eu já usava roupa curta. E eu usava muito aqueles brincão de argola, gente. E aí eu fui pra igreja e lá o apelo, na verdade, chamou pra ir lá na frente pra orar. Eu fui. E minha avó foi junto comigo. Eu não esqueci disso até hoje, gente. E na oração, eu tava assim, né? Desse jeito assim, com o braço cruzado assim, e assim, né? Orando, né? Eu só vi que, quem quiser aceitar Jesus é levantar a mão. Minha avó fez assim com o meu braço e levantou a minha mão. Gente, vocês acreditam? Então, quando chegamos em casa, na casa da minha avó, que eu morava com ela, aí, né, nos reunimos lá na mesa pra jantar, ela já começou falando pra mim, você
arranca esses brincos, pega esses brincos e joga fora, essa roupa de short jogada curta, não sei o quê, e ela já mandando desfazer da minha roupa, né? Só que ali não foi uma conversão verdadeira, né? Tava ali na adolescência e minha avó ali me forçou, né? Mas assim, eu sou muito grata a Deus por ela, pela raiz, né? A raiz de Deus que ela plantou, a sementinha que ela plantou dentro de mim, que agora está brotando, está crescendo essa semente, né? Nasceu, e aí essa semente está crescendo e vai gerar frutos para o reino de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus, que Deus tem um chamado para minha vida e para a tua vida, para todos nós. Ele tem um chamado, você tem que estar disposto. E o Espírito Santo que me convenceu, não foi a minha avó lá que me convenceu, não foi minha avó que fez eu jogar minhas roupas fora, foi o Espírito Santo de Deus. Cada um de nós, Deus vai trabalhar de uma forma diferente. Cada um de nós, Deus vai nos moldar de uma forma. Cada um de nós, Deus, ele vai requerer algo diferente. A minha transformação, as coisas que o Espírito Santo me convenceu a fazer, vai ser coisas diferentes talvez para você. Talvez você vai, por um tempo, continuar usando as mesmas roupas que você usa, sabe? Mas depois de um tempo, é fases. É fases que nós vamos vivendo com Deus. Cada fase ele vai requerer algo de nós, sabe? Então não sou eu que vai mudar, que vai convencer você, é tudo o Espírito Santo que vai agir na nossa vida, vai nos moldar, sabe? E então até as tonalidades das minhas roupas mudaram, sapatos também mudou, eu não me imaginava usar tênis, hoje eu amo usar tênis, com vestido, com calça, com tudo. Então o Espírito Santo me moldou nisso também. Uma outra coisa que o Espírito Santo também trabalhou em mim, em relação a tipos de esmalte que eu uso, eu gostava muito de passar vermelho, eu não consigo mais passar vermelho. Esse aqui é um marronzinho, clarinho, sabe? Ainda tá mais escuro, mas normalmente eu passo mais nude, mais pérola, bem mais rosadinho, lilazinho, cappuccino, bem clarinho. Esse aqui ainda tá mais escuro, mas normalmente é bem mais clarinho. No meu pé essa francesinha. E outra coisa também que o Espírito Santo me convenceu a parar de usar maquiagem forte, batom vermelho. Os batons vermelhos que eu tinha ali eu joguei tudo fora. Eu me amava com batom vermelho, sabe? Por quê? Dava um ar de sensualidade. Que esse é o propósito do inimigo. Que nós agimos com sensualidade. Que nós exalemos prazer com as nossas roupas, com as maquiagens, com esmalte. Você tá entendendo como que funciona? Sabe? Então, tudo tem um propósito atrás daquilo que a gente usa. O que você quer transmitir? Você quer transmitir Jesus? Você quer exalar a luz de Jesus? Então, não vai ser usando um short curto, uma roupa curta, entendeu? Que você vai transmitir Jesus, o brilho de Jesus na sua vida. Vai ser você usando uma roupa com feminilidade, com leveza. Eu sei que o vídeo tá longo, ainda tem mais coisas que o Espírito Santo me convenceu a fazer, que eu gostaria, né, que eu quero estar compartilhando aqui com você. Porém, como esse vídeo já tá bem longo, eu vou fazer um segundo episódio, tá? Um segundo vídeo falando das coisas que o Espírito Santo me convenceu a fazer, me convenceu a mudar na parte 2, tá? Porque já tá bem longo esse aqui. Se você assistiu até o final, deixa no seu comentário. Eu assisti até o final. E se falou muito com você também, você compartilha, né? Deixa no seu comentário que se o que eu compartilhei aqui falou muito com você, se você se identificou, se Deus falou ao seu coração através desse meu testemunho, tá? E deixa o seu curtir também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. É muito importante você ativar o sininho, porque sempre que eu postar vídeo novo aqui, você vai receber essa notificação que tem vídeo novo no canal. Toda semana estou colocando vídeo novo aqui no canal, tá? E para você também não perder a parte 2 desse vídeo, que eu vou fazer a parte 2 das coisas que o Espírito Santo me convenceu a parar de fazer, né? Coisas que o Espírito Santo trabalhou, mudou em mim. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo, Deus abençoe tua vida e até o próximo vídeo.